Olá, equipe de Cálculo 3. Vamos dar continuidade ao nosso curso de equações diferenciais ordinárias. Vamos nessa? Na aula de hoje, a gente vai aprender o método dos fatores integrantes, um método para resolver equações diferenciais lineares de primeira ordem. Basicamente, uma equação diferencial de primeira ordem ela pode ser escrita como dy dt igual a uma função f que depende tanto da variável independente t quanto da função desconhecida y. Lembrando que então aqui a variável da nossa equação é a função desconhecida y. A gente quer encontrar, na verdade, quem é y de t. Essa é a nossa função desconhecida, a função variável. Toda equação diferencial linear de primeira ordem, ela pode ser escrita da seguinte maneira: dy dt mais uma função de t que multiplica y igual a uma outra função de t. Basicamente é isso. Quando a gente escreve a equação diferencial linear dessa forma, a gente fala que ela está na sua forma padrão. Bom, eu vou apresentar o método dos fatores integrantes por meio de exemplos. Primeiro exemplo, a gente vai resolver a partir de agora. A gente quer resolver a seguinte equação diferencial: 4 mais t ao quadrado, que multiplica dy dt mais 2 vezes t vezes y igual a 4t. Então, lembrando, a gente quer encontrar quem é a função y de t, ou quais são as funções y de t que satisfazem essa igualdade. Bom, observe que essa equação diferencial ela não está na sua forma padrão. Por enquanto, eu vou deixá-la como ela está. Bom, pessoal, aqui a gente pode observar o seguinte, olha. Se eu pegar essa parte da equação e chamá-la de uma função μ de t, o que vai acontecer é que aqui vai aparecer exatamente quem, pessoal? A derivada de μ de t. Olha, derivada de 4 mais t ao quadrado é exatamente quem? 2t. Então, aqui está aparecendo μ' de t. Com essa observação, a gente pode reescrever essa igualdade da seguinte maneira: μ de t, que multiplica y' de t, mais μ' de t, que multiplica y de t, igual a 4t. Vou reposicionar aqui o nosso quadro para facilitar. Se a gente observar aqui do lado esquerdo, o que está aparecendo é exatamente a derivada do produto da função μ com a função y em relação. Reescrevendo essa equação, a gente tem então o seguinte, olha, que a derivada de μ vezes y em relação a t é exatamente igual a 4t. Se a gente integra os dois lados da igualdade em relação a t, a gente vai ter exatamente, olha, μ vezes y igual a integral de 4t. A integral de 4t é exatamente 4 vezes t ao quadrado sobre 2 mais uma constante c. A gente quer encontrar quem é a nossa função y. Então, aqui eu posso isolar essa função y. E vamos ter o seguinte, olha, y igual a 4 por 2 a 2, eu vou simplificar já, correto? 2t ao quadrado sobre μ mais c sobre μ. Correto? Voltando, substituindo μ pela nossa função 4 mais t ao quadrado, a gente vai ter, então, exatamente o que? Y, que para a gente é um y de t, é igual a 2t ao quadrado sobre 4 mais t ao quadrado, mais c sobre 4 mais t ao quadrado. Essa aqui, então, pessoal, é a solução geral
dessa equação diferencial ordinária. Qualquer função desse tipo torna essa igualdade verdadeira. Lembrando sempre aqui que o nosso C é uma constante real qualquer. Vamos então resolver o nosso segundo exemplo, a equação diferencial de primeira ordem linear dada por dy dt mais meio y igual a meio que multiplica e elevado a 3. Novamente, a nossa solução desconhecida é a função y de t, que a gente procura por essa função. Então, se a gente observar agora, não existe uma função que multiplica dy dt de modo que aqui, olha, apareça a derivada dela. Então, infelizmente, não existe essa função como no exemplo anterior. No entanto, se eu venho e multiplico toda essa equação por uma função μ qualquer, essa equação continua sendo válida, continua sendo uma equação equivalente e possui a mesma conjunto de solução que a anterior. Bom, a questão toda é, quem seria essa função μ que eu vou multiplicar? A gente vai agora procurar por uma função μ de modo que aqui, olha, apareça exatamente a derivada de μ em relação a t. Então, agora a gente vai procurar então, uma função μ de modo que μ' seja igual a quem? Então, a gente quer que μ' seja igual a μ sobre 2. Beleza? Bom, lembrando aqui então que a gente tem que μ é, na verdade, uma função de t, μ de t. Esse linha aqui é a derivada em relação a t. Então, olha só, resolver essa equação diferencial que apareceu agora em função de μ é bem mais simples que resolver a equação diferencial anterior. E a gente consegue fazer isso, olha. Basta a gente isolar o que tem em μ, passando tudo para a esquerda, e o que não tem μ permanecendo na direita. Bom, aqui a gente já tem a derivada de μ em relação a t. Se eu integro os dois lados em relação a t, a gente vai ter exatamente ln de módulo de μ igual a integral de μ em relação a t, que é t sobre 2 mais uma constante c. Bom, agora a gente vai isolar então a nossa função μ. Para isso, a gente tem que módulo de μ é igual a e elevado a t sobre 2 mais uma constante c. Bom, continuando aqui para isolar μ, a gente tem que μ vai ser igual a mais ou menos e elevado a c, que multiplica e elevado a t sobre 2. Bom, a questão é, aqui a gente tem uma família de funções μ que satisfazem essa propriedade. A gente precisa de apenas uma família. Então, eu posso pegar aqui positivo e posso pegar c igual a 0. Por exemplo, para pegar mais simples. Então, a nossa função μ, que a gente vai chamar de fator integrante, é a função μ de t igual a e elevado a t sobre 2. Essa nossa função aqui é a nossa função chamada de fator integrante. Agora, a gente pode voltar na nossa equação inicial. E a gente vai ter o seguinte, olha, e elevado a t sobre 2, que multiplica dy dt mais meio vezes e elevado a t sobre 2, y igual a e elevado a t sobre 2 vezes meio, né? Vezes e elevado a t sobre 3. Bom, vou reposicionar aqui agora o nosso quadro para ficar mais fácil. E aqui a gente continua procurando por y, mas agora nessa nova equação diferencial ordinária. Se a gente observar agora, pessoal,
aqui a gente tem e elevado a t sobre 2. E aqui a gente tem exatamente a derivada dessa função. Então, o que apareceu aqui do lado esquerdo da equação, na verdade, é a derivada de e elevado a t sobre 2 vezes y, tudo isso em relação a t, que vai ser igual a meio, que multiplica t sobre 2 mais t sobre 3, é e elevado a 5t sobre 6. Bom, agora a gente vai integrar os dois lados em relação a t. Então, vem aqui agora, integro esse lado em relação a t, integro esse lado em relação a t. O resultado dessa integração, aqui eu estou procurando pela antiderivada da derivada, ou seja, é a própria função que está sendo derivada. A gente tem, então, e elevado a t sobre 2 vezes y igual à integral de meio de e elevado a 5t sobre 6. Essa integral é simples de resolver, que dá e elevado a 5t sobre 6 vezes 6 quintos. Quando a gente faz isso, aparece aqui uma constante de integração k. Bom, agora o nosso problema se resume a isolar a função y. Para isso, basta passar o elevado a t sobre 2 dividindo do lado direito. Então, a gente tem y igual a meio vezes e elevado a 5t sobre 6, tudo isso dividido por e elevado a t sobre 2. Aqui a gente já pode simplificar, não é isso? Então, em vez de deixar meio aqui, a gente sabe que meio vezes 6 quintos é igual a 3 quintos. Bom, mais k dividido por e elevado a t sobre 2. Finalmente, pessoal, fazendo as contas aqui, a gente vai ter que y de t é igual a 3 quintos vezes e elevado a 5t sobre 6 dividido por elevado a t sobre 2. Basta fazermos o quê? 5 sextos, não é isso? Menos meio, que é igual a 1/3. Eu vou apagar aqui esse nosso rascunho. Então, aqui a gente tem vezes e elevado a t sobre 3 mais k, que multiplica e elevado a menos t sobre 2. Lembrando que o nosso k aqui é uma constante real. Então, a gente acabou de encontrar a solução geral da equação diferencial que a gente tinha aqui no exemplo 2. Olhem só.